Boa noite, Léo. Fala, Sara, Joaquim, tudo bem? Vocês me escutam ou não? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom, porque a internet aqui estava problemática, eu estava na dúvida se ela ia funcionar ou não. Então, eu estou na live, está funcionando, está tudo direitinho. Tá boa, tá boa. Perfeito. Ah, que bom, que bom. Eu estou tentando aqui abrir uma notícia, mas eu tenho que primeiro aqui fazer as coisas chinesas aqui, porque eu tenho que ligar a VPN para poder acessar a busca do Google. Quero mostrar uma notícia. Vocês já falaram sobre o caso do TikTok, não? Nós, hoje não. Nesse momento aqui, nessa live, não. Tá, eu não vou conseguir abrir essa matéria aqui, porque aparentemente não tá rodando aqui a busca pelo Google, né? Então tem que achar algum outro mecanismo de busca aqui. Mas se a Sara puder me deixar grande na tela, eu queria só mostrar uma notícia aqui para vocês. Ó, essa aqui, ó. Isso aqui saiu ontem no China Daily. O China Daily é o principal jornal da China. E o principal jornal em inglês, né? A notícia é Rise of Online Kid Influencers Sparks Nationwide Debate. Então, a ascensão dos influenciadores digitais levantam um debate nacional. E aqui, vou ler agora o subtítulo da matéria. Aqui, ó. Vídeos populares levantam preocupações sobre a exploração e a necessidade de regulação, né? Então, é muito interessante isso, porque a China está discutindo a regulação das suas próprias plataformas digitais. E aqui, eu quero mostrar aqui esse subtítulo aqui, que é essa aspa que eles destacam na matéria, que é do Zhu Wei, que ele é o chefe do Centro de Pesquisas de Comunicação da Universidade Chinesa de Política, Ciências e Direito. Né? Ele fala: eu me oponho fortemente a qualquer ação contra minorias que envolvam violência, abuso ou forcem elas a, de alguma maneira, performarem nas redes sociais. As crianças não devem ser tratadas como objetos de consumo e nunca usadas como um meio para ganho financeiro, né? Então, essa discussão, que foi a polêmica da Janja, do Lula, da Janja, quem falou, quem não falou, ela está no coração do debate da China sobre a regulação das redes sociais. Então, é muito interessante, cara. Eu estava vendo que eu estava no trem ontem, estava no trem bala, de Pequim para Xangai. E ao ver essa notícia, eu fiquei pensando assim, porra, a imprensa brasileira dizendo que a Janja foi inconveniente no jantar, provavelmente as pessoas não entenderam nada do que aconteceu ali, né? O que aconteceu? O Lula levantou a questão, ou o próprio Xi Jinping levantou a questão, e a Janja deve ter comentado: olha, isso aqui também nos preocupa no Brasil, porque existe muita exploração de crianças, muita misoginia, muito discurso de ódio nas redes sociais. E, coincidentemente, no China dele, aqui, deixa eu pegar a data, a edição. Que dia é hoje aí no Brasil? Hoje é 15 de maio. É 14. 14 de maio. Isso aqui é o China dele isso aqui é o China dele de 14 de maio, cara. De 14 de maio. A reunião do presidente Lula com o presidente Xi foi no dia 13 de maio aqui. Foi no dia. Porque foi exatamente isso. No dia 12 de maio foi a cúpula da Apex, essa cúpula aqui, né? No dia 13 de maio foi a cúpula China-CELAC e depois o encontro presidencial Lula-Xi. E depois, no dia 13 de maio, pela primeira vez na história do mundo, né, nunca antes na história deste mundo, um presidente brasileiro foi convidado para jantar na residência oficial do Xi Jinping. Isso nunca aconteceu, né? Nesse jantar se debateu o tema das redes sociais. Curiosamente, está aqui, ó, no principal jornal chinês essa notícia, e não tem ninguém dizendo que a Janja foi inconveniente. Pelo contrário, as pessoas estão dizendo o seguinte, que isso tem que ser debatido na China. Eu tenho acompanhado muito, Sara e Joaquim, as redes sociais chinesas, né? Principalmente o WeChat, porque o WeChat ele é uma plataforma de troca de mensagens, mas ele também tem uma espécie de TikTok dentro, assim como o Quai, né? Então você tem uma área de vídeos populares que você vai subindo assim. Tem muitos vídeos com adolescentes que têm uma certa sensualidade, né? Eu até brinquei com um colega, o jornalista Marcelo Ninho, do Globo.
Ele falou assim: é sensualidade com características chinesas. Não é uma Anitta, né? Mas é sensualidade. E esses vídeos monetizam. Então você tem jovens e adolescentes ganhando dinheiro na China a partir da objetificação sexual, né? E a China vai regular isso. E o que o Lula falou na coletiva? Eu estava lá na hora, o Lula falou: olha, o presidente Xi Jinping se comprometeu a mandar para o Brasil uma das mais altas autoridades para discutir esse tema. Então, olha só, se a Janja falou isso, ela falou, ela estava, vamos dizer assim, ela foi no coração da preocupação da China nos dias de hoje. É muito interessante. Eu até queria pedir, viu, Sara? Depois fala para o nosso pessoal aí, para o Ebert, para fazer um recorte, né, sobre essa notícia, porque eu não sei se eu vou conseguir publicar agora de manhã, porque eu tenho uns compromissos aqui. Mas, olha, é página inteira no China Daily. Então, isso aqui não é brincadeira, né? Ô, Léo, eu vi a ilustração daí, que é uma ilustração que resume bem essa ilustração. É um celular, está saindo um monstro do celular, mas um adolescente com medo. Mas não, é isso aqui, ó. Na verdade, eu vou mostrar de novo aqui. Cadê? Ó? Olha que interessante. Em cima. A ilustração aqui é uma criança sendo explorada pelos pais ou por outras crianças e sendo monetizada. É a monetização da exploração infantil. É a monetização da exploração sexual, né, através dos influenciadores mirins, né? Então, eu acho que isso é muito importante, cara, muito importante. Ó, consegui aqui abrir a matéria. Aqui vai ficar mais. Deixa eu compartilhar a tela aqui, Sara. Isso aqui é bem legal. Eu queria muito trazer essa notícia. Na hora que eu acordei, eu estava vendo esse debate acontecendo. Eu falei, não, a gente precisa desmontar mais essa fake news, né? É isso, cara. É isso que está acontecendo, né? Olha, eu vou te contar uma coisa. A gente é bicampeão do Prêmio Best, né? E é um grande orgulho para a gente. Mas teve uma coisa que me incomodou no Prêmio Best, né? Que foi o seguinte: melhor influenciador mirim. Aí você vê uma criança de 6 anos, cara, sendo premiada como influenciadora. Eu não acho isso legal, sinceramente, né? Então, queria trazer isso para vocês. Nós vamos publicar essa notícia e depois vou publicar, inclusive, um artigo a respeito disso, porque eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje, né? Esse debate. Sara, o que você acha disso? Conta para mim. Olha, tem eu estava até procurando essa notícia aqui, uma notícia recente, que a Meta estava impulsionando publicação de cosméticos, cirurgias plásticas e etc. para meninas, adolescentes que faziam fotos, selfies e apagavam na sequência. Eles entendiam que existe uma insegurança e aí eles faziam o impulsionamento desse tipo de produto. Então, a internet, ela tá entendendo que as crianças, sobretudo, elas são um mercado aí para eles explorarem fortemente. E o que a Janja teria demonstrado, é uma preocupação justamente com isso, né? O presidente Lula disse que não foi ela que falou, que foi ele, mas o fato é que existe essa preocupação, essa sensibilidade com criança. Agora, e aí curioso, eu sei que... o curioso, Sara, é que se tivesse sido ela teria dito uma coisa certíssima com a qual os chineses estão preocupados, né? Claro, é isso. E aí eu sei que ninguém aguenta mais esse tipo de comparação, mas eu não me aguento não, gente, eu vou fazer. A gente teve uma primeira-dama durante 4 anos que fez muita exploração do sofrimento infantil, com crianças no espectro autista, com crianças com deficiência, né? Michele Bolsonaro explorou muito o sofrimento infantil, de forma meramente estética. A gente tem agora uma presidenta, uma primeira-dama que fala e que tem preocupação legítima e genuína, né? Eu acho que isso deve doer muito em parte da nossa imprensa. Exatamente. O que você achou disso, Joaquim? De novo, às vezes atacaram a Janja, né? Mas quando a imprensa brasileira ataca o Lula, a Janja, e aí o tempo dá razão a eles, né? A história dá razão a eles. Então, eu estou dizendo para você, a nossa imprensa corporativa mostra hoje um jornalismo de baixo nível que se pratica. Porque desde ontem, quando o que ela falou a respeito do TikTok, aquilo que foi publicado, mas qual é a polêmica? Qual é o problema? Se você olhar, qual é o problema de uma pessoa, como disse o Lula, ele falou, a Janja pediu a palavra, ela pediu a palavra porque ela não é cidadã de segunda classe, ela pode falar.
E ele falou, e ela entende muito mais do mundo digital do que eu, foi o que ele falou. Então, ela deu um exemplo. Quem pediu foi ele, mas quem deu o exemplo foi quem? Ela que falou de qual era a situação no Brasil. Eu tenho aqui, inclusive, olha que interessante, eu estou traduzindo a matéria enquanto a gente fala. Olha que interessante que eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Muito legal isso aqui. A matéria é: China se preocupa com a exploração de crianças na internet e discute nova regulação para os influenciadores mirins, né? Vídeos com crianças viralizam e geram bilhões de visualizações, mas alimentam um debate nacional sobre abusos, lucros indevidos e urgência de regras mais rígidas, né? Aí, olha só, um caso emblemático é o da conta Yao Yao Tiarubao, né? No aplico Douyin, que é uma versão chinesa do TikTok, que acompanha a rotina de uma menina de 4 anos da província de Guizhou. Desde o seu lançamento em março de 2021, o perfil acumulou mais de 20 milhões de seguidores e ultrapassou 600 milhões de curtidas. O conteúdo é administrado pelos pais das crianças, né? E a gente deve se perguntar, né? É correto que os pais explorem crianças de 4 anos para ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, parabéns aí a Janja por ter levantado o debate. Eu tenho certeza que ela teve a concordância do Xi Jinping. Agora, isso levanta uma questão que o presidente Lula abordou na coletiva, né? Como é que isso chegou à imprensa? Quem foi o traidor? Quem foi? Porque, na verdade, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar um jantar. Ninguém ali fala chinês, né? Obviamente, e poucos falam inglês, inclusive. Então, o presidente Lula está falando, a Janja está falando, e tem uma pessoa traduzindo rapidamente. Aí as pessoas olham para a cara do Xi Jinping e não sabem interpretar se a cara do Xi Jinping é de concordância, de discordância, etc. e tal. Algum dos integrantes daquele jantar traiu o presidente Lula. Essa é a grande questão, né? Quem é o... Aqui, ó. Gostei do Dom Sebastião. Quem é o Léo Dias, fofoqueiro do governo? E ainda fez uma fofoca fake news, né? Ainda foi uma fofoca errada. Porque se o tema preocupa a China... Volta para mim aqui, Sara, por favor. Só um tempinho, que eu queria só colocar uma coisa. A comunicação na China, eu não diria que ela é censurada, controlada. Obviamente não é isso. Mas é uma comunicação que existe. Esses meios de comunicação são públicos, né? Então, se a China publicou essa matéria, é porque é uma preocupação do governo chinês. Então, está aí desmontada mais uma fake news da imprensa brasileira, e é muito importante a nossa presença aqui, viu, Joaquim e Sara, para a gente mostrar o contraponto, porque senão, cara, a imprensa vai continuar mentindo para sempre. É uma coisa assim, impressionante. Olha, já eu vou... Vai falando vocês que eu vou publicar a matéria aqui em um instante. Então, vamos lá. Isso daí eu entendo, viu, Léo, comunidade, Sara. Como... Eu entendo até como foi. Alguém quis ganhar ponto como jornalista e existe um preconceito em relação à Janja. Quer dizer, hoje em dia, essa imprensa corporativa entende que, olha, vamos falar mal da Janja. Tá? A rede de extrema-direita é baixaria, que fala da Janja. Mas olha, olha o que a Janja fez. Ele interpretou assim e quis dar um bastidor. Então eu diria para você, e a notícia fala que teve um integrante do governo, né, que ficou desconcertado. Aí o Lula falou, por que ele não falou para mim? Se ele ficou constrangido, pedisse para sair da sala, não tem problema, eu autorizava ele a sair, né? Mas é fruto do preconceito, é um jornalismo de fofoca, de intriga, mas também que atende a um preconceito. Falou, olha, isso o jornalista vai gostar. Porque quem publicou essa matéria primeiro foi no G1, que foi a Andréa Sadi, que é na coluna da Andréa Sadi, e o Valdo Cruz. Então, certamente, deve ser alguém que tem uma fonte na área da política, pode ser o Valdo Cruz, que falou, tem essa matéria, olha, a Janja criou uma saia justa lá, entendeu? Lembra muito do que ela falou naquela ocasião, que era muita sinceridade quando ela falou na época do G20 do Elon Musk, ali até o Lula falou publicamente que não deveria. Entendeu? Depois ele disse isso, falou publicamente. Mas aí tem um preconceito em relação à Janja. E aí eu acho que tem muito de misoginia nisso mesmo, entendeu? Tentar transformar a Janja num alvo do governo, tentar desgastar o governo pela Janja. É o que fizeram com a Dilma, muito foi feito com a Dilma, o que foi feito com a Luísa Erundina em São Paulo, que eu cobri bastante, e agora o alvo é a Janja, e tem muito da nossa cultura misógina, sem dúvida nenhuma.
Olha que interessante, quer dizer, a matéria fala assim, ó. Olha aqui, Sara, você que é mãe de menino jovem, você é mãe do Luiz Inácio, imagina se você explorasse o Luiz Inácio nas redes sociais, né? Tá aqui, ó. A criança aparece caindo enquanto brinca e a mãe continua gravando e rindo, em vez de ajudá-la. Quantos vídeos a gente não vê assim no Brasil, no TikTok, né? A criança leva um tombo, sai chorando e os pais estão filmando, não estão ajudando. Eu fico tão indignado com isso, cara. Eu vejo assim, são coisas absurdas, né? Os pais estão filmando uma criança levando um tombo para ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas isso já está muito introjetado, viu? Já está muito naturalizado. A gente só fica abobalhada quando acontecem coisas do tipo a influenciadora que deu o depoimento ontem na CPI das Bets, né, Joaquim? Ela estava usando um moletom com a foto da filha que entrou na nova coleção aí que ela está lançando. Assim, é esse tipo de coisa que chama atenção. Agora, filmar o filho caindo para monetizar já virou uma coisa meio naturalizada mesmo e precisa de freio. Tem um comentário aqui que eu achei interessante, que eu acho que mata assim, essa questão. Deixa eu ver aqui, o Paulo Sérgio Oliveira, ele fala: a Globo está simplificando toda a viagem a uma única pergunta com o objetivo de menosprezar os grandes acordos que foram feitos. Eu acho que é isso mesmo. Acho que ele matou a charada. E ainda bem que, apesar de toda a briga que teve lá, eu consegui fazer perguntas que eu considero relevantes, né? Sobre a Carta de Pequim, sobre a nova ordem geopolítica internacional. Enfim, eu acho que a gente cumpriu um papel nessa missão que foi reconhecido pelo público, porque se deixar na mão dessa imprensa corporativa, o presidente Lula está ferrado, viu, cara? As coisas vão ser muito complicadas. Segura aqui mais um pouquinho antes de você chamar o painel, Sara, que eu quero trazer, inclusive, até fica um pouquinho no painel também, deixa eu só publicar a notícia, que a gente está publicando aqui nesse momento agora. Até porque, outra coisa interessante, nós somos parceiros do China Daily, né? A gente foi curioso, porque a gente não foi apenas cobrir a cúpula China-CELAC, nem a missão presidencial do presidente Lula. A gente foi ter a nossa própria agenda bilateral de parcerias com os meios de comunicação chineses. E um dos nossos parceiros é exatamente o China Daily, com o qual a gente tem muito orgulho de cooperar. Então, isso é muito legal também, né? Bacana. Eu acho que o importante é a questão que foi colocada também, ontem que você fez a pergunta, foi a questão tocou na questão da Palestina, né? Então... isso foi muito legal. Isso foi muito importante. Posso até dar um bastidor aqui, mandar um abraço agora para o nosso amigo, o Dedá Abdala, porque a gente teve que agregar, na verdade foi uma confusão, cara. Assim, não vou reclamar não, mas vou narrar. Tinha ali mais ou menos uns 15 jornalistas brasileiros e, obviamente, eu creio que os 15 jornalistas brasileiros poderiam cada um fazer uma pergunta rápida para o presidente. Mas aí eles definiram, olha como é que são as coisas, né? Eles definiram assim, não, são 3 perguntas e vocês escolhem quem faz. Então, imagina, eles botam 15 jornalistas para brigar antes da coletiva, antes da questão. Aí, como é que foi? Aí a gente fez por partes temáticas, né? Então, o jornalista do Globo e o jornalista da Al Arabiya, a gente tinha perguntas relacionadas ao tema da geopolítica. Então, a gente virou um bloco. E nesse bloco a gente sorteou no 2 ou 1. Então, no 2 ou 1 eu ganhei. Eu tive essa sorte de ganhar no 2 ou 1 para perguntar ao presidente Lula. E aí foi engraçado, depois do 2 ou 1, o jornalista da Arábia Saudita falou: por que você ganhou? Eu falei, porque vocês dois botaram 1 e eu coloquei 2. Ele não conhecia. Interessante. Está explicado quem eram os 2 veículos, né? Muita gente perguntou. Então, era o Globo e o Al Arabiya. E o Al Arabiya. Mas, assim, eu tentei... Não era a pergunta original que eu faria. Eu tinha uma outra questão para perguntar, mas eu acho que foi uma boa questão formulada, porque pegou o ponto que interessava ao jornal O Globo, que me interessava, que também interessava ao Arabiya, que era o tema de Gaza, né? Então foi legal. Tive essa sorte. É a primeira vez que eu faço a cobertura de uma viagem presidencial. Tentei fazer o melhor, né? Entrei várias vezes. Então acho que foi muito legal participar disso. Então foi isso, cara. Eu acho que foi uma coisa bem importante. Segura aí que eu vou subir aqui a matéria já. E já dizendo que
Outra coisa também muito legal, cara, muito legal, Salles, Joaquim, como a presença do 247 repercutiu na China, né? Eu fui citado no Global Times, eu fui citado no Guanxia, eu publiquei um artigo no Guanxia também. Então, eles reconhecem, vamos dizer assim, o jornalismo sério sobre a cúpula China-CELAC. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente também tem que destacar com bastante orgulho da nossa presença aí nesse evento, né? Pena que a gente não possa estar em todos, né? Porque realmente são viagens caras, é oneroso, mas o ideal seria que a gente pudesse estar em todas as viagens presidenciais. Exato. Você sabe que houve um tempo em que a mídia corporativa ela faz isso ainda, né? Mas isso era necessário. Ainda que não fizesse matéria, estava sempre junto, tinha alguém, a Veja fazia isso. Estava sempre alguém para cobrir a viagem presidencial, é importante realmente. Daí a necessidade, eu entendo, de a gente apoiar muito o veículo independente como o 247. Viu? Isso é fundamental, porque eu já falei aqui, às vezes, é oneroso, mas para um orçamento como o da mídia corporativa, porque ela é financiada por bancos, é pequeno, entendeu? O custo é pequeno, mas para isso precisa ter mais assinantes, precisa ter mais contribuição. Eu sempre defendi isso, porque eu acho que é essencial para a democracia no Brasil, o fortalecimento da mídia independente. Vimos isso com a sua presença lá na China. E ainda, além de fazer as perguntas certas, estar no lugar certo, o jornalista tem que ter sorte também. E você ganhou no 2-1, né? Aquela força. Eu ganhei no 2-1, porque eu falei, cara, eu vou contar outra coisa. Essa eu não posso contar aqui ainda, porque essas aí são bastidores que eu vou guardar, porque senão vai deixar algumas pessoas chateadas e tal. Um dia eu conto aí numa conversa, quem sabe uma conversa privada aí com o presidente Lula. Que olha, o que eu posso registrar também, pelo menos como eu senti, né? Que o presidente ficou muito feliz ao me ver nessa cobertura internacional, né? Então, isso eu posso dizer. Mas outras coisas eu prefiro não dizer nesse momento aqui agora, não. Olha só, deixa eu botar aqui. Aliás, interessante. Deixa eu só compartilhar a tela onde que eu estou aqui, o StreamYard. E aí eu já encerro a minha participação aqui. Então, o Sebastião está falando aqui, basta o Lula pedir o celular de quem esteve na reunião. Eita, confusão, hein, gente? Para saber assim, quem foi que vazou a informação. Agora não está compartilhando a matéria que eu queria compartilhar. Pronto, peraí, deixa eu... É porque você tem que tirar essa que já está aí. Qual que já está aí? Essa aqui, ó. Então é isso aí, eu queria botar essa. É isso aí, porque essa agora é a nossa versão em português. China se preocupa com exploração de crianças na internet e discute nova regulação para influenciadores mirins. Era isso. Muito bom. Então, já está na manchete do Brasil 247. Vamos chamar os nossos colegas aí, eu falo um pouquinho com eles no painel para narrar um pouquinho sobre China. Até porque o café da manhã não está aberto ainda. Joaquim, você continua com a gente, né? Vamos continuar. Que horas são ainda? Como saber? Você falou que não está aberto, qual horário? Agora são 5h55, vai abrir 6h30. Eita, vamos lá, vou embarcar aqui o nosso painel. Vamos deixar o Léo com fome. Tem que ter vinheta, né, gente? Boa noite, Florestan, boa noite, Mário Vitor, boa noite, Miola, boa noite, Tereza. Boa noite, Sara, boa noite, Joaquim, Tereza, Miola, Leonardo Atushi e todos que nos acompanham. Boa noite a todos. Alô? Para economizar aqui, boa noite, um abraço grande a todos. Léo. Boa noite, desculpa, estavam me ligando, achei que era uma ligação. Nós aqui, viu? Boa noite, Miola, Mário Vitor, Florestan, Tereza, que me ligaram, parecia importante. Já parecia uma ligação assim. Eu vou só atender essa ligação aqui e já vem, um segundinho. Então, boa noite para vocês todos. Gente, vamos continuar no tema, porque esse era o tema do nosso painel, né? Falar sobre essa questão da Janja e, assim, criou tanta... Continua sendo, celeuma, né? Vai continuar sendo, né, Florestan? Porque a questão é a seguinte, né? Eles estão na campanha
desgastar o governo, né, Tereza? A gente já conhece isso, esse tipo de jornalismo. Aliás, eles são repetitivos nisso, né? Eles são produtores de falsas notícias. Agora, o cara nem checar, Mas né? agora, Nem tudo se bem, preocupar. eles são tudo isso. Agora, convenhamos que alguém do governo fez o serviço, né? Isso não seria notícia. Oh, boa noite, Atucha, eu já dei boa noite para o Oi, senhor. Tereza. Não, mas a gente estava falando, a pessoa que fez o serviço fez sem entender. Porque se a Janja falou o que falou, ela contou com a concordância do Xi Jinping. E se o Xi Jinping Exato, eu não... vi sua matéria, eu vi É aí que você isso. mostrou a matéria do jornal chinês e que está na nossa página agora. Eu estou dizendo o seguinte: a mídia, tudo isso aí nós sabemos. Agora, convenhamos que alguém do governo, sabendo ou não sabendo o que fazia, também fez isso. O Lula tem toda a razão de estar irritadíssimo. Eu acho que isso até tem que ter consequência dentro do governo. Agora, o que mas é não dá para duro, saber se sabe, foi o Léo? governo, né? Tinha lá Câmara, Senado, também tinha isso. É importante dizer isso. Né? Mas o Lula não falaria, Léo. o Lula não falaria em ministro se ele não tivesse certeza que foi um ministro. Pode ser também. O que é duro é você ver um comentarista da Globo News fazendo comentário foi, né, sem fonte. E aí ele pega e começa a fazer ataques contra a primeira-dama, né? E tá aí, ó. O serviço que ele fez. Isso não é. Isso é uma imprensa que, pelo amor de Deus, isso aí é uma desinformação. Vocês sabem, gente, que quando eu cheguei lá na coletiva, a coletiva ia começar, o pessoal estava falando de TikTok, eu nem sabia o que era a notícia do TikTok, eu não estava acompanhando a imprensa brasileira. Estava vendido. Não é isso, eu estava lendo a imprensa chinesa. O meu interesse era saber como a cúpula... Você não sabia o que, que tinha acontecido para cá, né? A notícia do Não, G1. porque quando... Olha só, você vai numa viagem internacional, eu não sei se eu estou certo ou estou errado, vamos lá, vamos consultar os universitários mais experientes. Né? O Mário Vitor já foi chefe de redação, Florestan... Né? Eu já fiz umas 10 ou 20 viagens presidenciais. Mas aí você vai numa viagem internacional. Eu não fico lendo a imprensa. Eu não fico lendo a imprensa brasileira, eu fico lendo como que o tema está repercutindo localmente. Né? O que a China está falando sobre a cúpula China-CELAC. Para, né, a partir daí, fazer a minha abordagem. Exato. Você não pode ficar... Se você ficar ligado em fofocas no Brasil, você perde a pauta local, né? Exatamente. Você perde o que está acontecendo lá. Exatamente. O Atushi. Oi. Vou fazer uma pergunta, Atushi. Você disse que o presidente Lula ficou muito contente com a sua presença na China, nessa cobertura. Você estenderia isso a toda a equipe do presidente Lula? Não, eu não quero fazer intriga assim, mas sabe o que acontece, cara? É o seguinte, olha só. Bom, o que aconteceu? Assim, quer dizer, acho que todo mundo sempre me tratou bem no governo, eu não posso me queixar disso. Mas quando você faz um esforço sobre-humano para estar do outro lado do mundo para fazer uma cobertura, eu acho que a preocupação geral deve ser fazer todas as facilidades e não criar as dificuldades. Então, por exemplo, no dia da cúpula da Apex, a primeira coisa que eu chequei era se, por exemplo, se a chegada do presidente Lula, se tinha um subsolo ou se não tinha um subsolo para ele chegar no salão de convenções. Não tinha. Então, ele ia ter que chegar em frente aonde eu estava. Né? Então, por exemplo, eu vi chegar a autoridade chinesa. Né? E falei, bom, se a autoridade chinesa chegou por aqui, o Lula vai chegar por aqui também. E era na hora do Bom Dia, eu estava lá gravando. Né? As autoridades chinesas não estavam incomodadas com o fato de eu estar gravando ali a chegada do Lula. Mas aí já veio os brasileiros, não pode. Falei, cara, não vou incomodar ninguém, só vou mostrar o Lula chegando aqui. E eu era o único que estava posicionado para isso, porque todo mundo estava lá dentro. Né? Velhos truques de jornalista. Aí, quando estava no seminário da Apex, também é o seguinte, eu me credenciei de duas formas. Eu me credenciei como empresário, que eu também fui numa missão empresarial, e eu me credenciei como jornalista. Aí eu estava lá, no meio do Bom Dia, fazendo a live. Não, você não pode ficar aqui. Por que não, cara? Por que eu não posso ficar aqui? Todo mundo estava filmando com o celular, eu estava com o meu fone, não estava incomodando ninguém. Não, você tem que ir para o cercadinho da imprensa. Não, cara, eu não vou para o cercadinho da imprensa. Eu estou credenciado como empresário.
Aí chegou na hora de entrar na coletiva. Não pode entrar, não pode entrar. Primeiro câmeras. Aí entrou o Jornal o Globo. Cara, acabou de entrar o Jornal o Globo, eu vou entrar. E aí você vai e entra. Coisas desse tipo, né? Agora, por exemplo, a coisa que foi mais, assim, chocante, que, assim, eu viajei com a garantia de que eu estava credenciado para cobrir a cúpula China-CELAC, né? Estava escrito, né? Que para mim era o mais importante. Aí eu chego lá, cadê minha credencial? Não tem, veja bem, era só 5, papapá, foi distribuído assim, assado. Eu falei, não, se são só 5, uma tem que ser minha. Não, vai ver. Bom, resultado, né? Eu consegui a credencial, mas não foi pelo governo brasileiro, só isso que eu posso dizer. Então, assim, quer dizer, foi muita luta para fazer a melhor cobertura do Brasil. Parece que os jornalistas são um problema, né? Mas no final as pessoas são legais, estamos só fazendo o nosso trabalho. Eu acho que é o seguinte, quer dizer, cabia também, né, uma reflexão. Porra, será que esses caras não sabem, né, qual é a história do 247 quando o Lula estava preso, 580 dias? Eu tenho um bilhetinho do Lula na parede do escritório, dizendo, parabéns, Atucho, pela TV 247. Graças ao que vocês estão fazendo, o Brasil ainda vai ter uma TV de qualidade no Brasil. Ele escreveu isso, né? Tá lá, tá pendurado na parede. Quer dizer, eu acho que, né, muitas pessoas reconhecem. Eu queria, assim, olha, eu vou te falar, eu queria até, já que você tocou nesse ponto, eu não ia falar disso, eu queria bom, eu tenho grandes amigos no governo, né? O Ricardo Stucker é muito amigo meu, mas eu quero exaltar uma figura da mais alta nobreza, que é o Moraes, o segurança do presidente Lula. Esse é um cara muito, muito especial, né? Enfim. Então, o Mário... Mas a China não é fácil. Eu cobri Fernando Henrique na China e na Índia. Não, os chineses não são fáceis. É muito não, os chineses são facílimos. O que é difícil... Não, o que é difícil é o cerimônia, mas tudo bem. Mas o Mário, assim, o Mário é o seguinte, ele foi aquele perguntador assim... Ele foi o repórter sacana aqui contra o 247. Ele sabia o que eu não podia falar e tirou, extraiu a informação que era proibida. Esse Mário é danado, viu? Pelo amor de Deus. Léo, mas esse depoimento teu, que você está contando, esse bastidor, eu acho que ajuda o governo, sabia? Tem que falar mesmo, porque eu tenho certeza de que isso a cúpula não sabe. Às vezes é aquela pessoa que é mais realista que o rei e quer mostrar um serviço. Então, ainda bem que você insistiu. Porque isso acontece realmente, a Tereza sabe disso, a gente sabe disso. E hoje a gente sabe também que é difícil chegar a alguns integrantes do governo, porque é uma barreira muito grande. Então, é o que você falou, e o 247 hoje é fundamental para o governo quando ele faz a narrativa de outro ponto de vista, independente da mídia corporativa. Por isso que as suas perguntas lá foram perguntas muito pertinentes, muito boas, né? E ainda bem que você estava lá. Porque se você tivesse... Mas olha, foi no sufoco, viu? Foi por um triz. Bom. Miola não falou nada até agora. Estou ouvindo aqui os bastidores do Leonardo, tá bom? É que eu acho, viu, Miola, que tem uma coisa aí que o Léo não falou, que eu acho que é importante, Léo, que é o seguinte, a cobertura que o 247 fez de um encontro histórico, né? E acho que a tua alegria é a alegria de todos nós de ver o 247 fazendo uma cobertura como tem que ser feito e como a imprensa brasileira deixou de cobrir como devia esse encontro, que é histórico, é importante e que vai certamente mudar muita coisa no mundo. Eu acho que isso que ocorreu na China, esse encontro, ele aponta para um novo mundo mesmo, que foi o nosso tema de ontem aqui no Boa Noite, sabe? E acho que você tem toda a razão de entrar aqui no Boa Noite e contar essa tua experiência, né? Porque você sozinho, junto com o Guilherme e com o pessoal da Inter aqui do Brasil, deu uma lição de jornalismo, uma lição de cobertura que eu acho que a presidência da República deveria estar mais antenada, sabe? Quem está fazendo bom jornalismo, porque tomar bola nas costas como a gente tem tomado, né? Esse governo tem tomado, de jornalistas que durante a campanha estavam ali simpáticos ao Lula,
mas que, de um tempo para cá, abandonaram totalmente o governo. A Globo News é um sinal claro disso. Aquelas meninas todas, no começo do governo Lula, tinham ali acesso direto ao poder e agora estão fazendo esse jornalismo de fofoca e de destruição de imagens. Léo, eu não sei se você viu a cobertura da mídia, né, do Brasil. Tem tudo isso aí que o Florestan fala, teve esse episódio ruim aí essa matéria agora do G1, da Janja. Agora, foi tão forte o episódio, sabe? A importância da visita foi tão grande que eles não sabotaram. Assim, eles deram muito mais espaço do que usam dar para viagens internacionais do Lula, né? Eu achei que assim, isso não foi mérito deles, nem bondade deles, foi a imposição da força do acontecimento. Isso é verdade, mas eles deram e valorizaram, assim, não se negou a importância da viagem, né? E nem do que aconteceu lá, dos acordos, dos investimentos. Eu vi assim que os fatos, a força da viagem obrigou eles a fazerem uma cobertura com mais espaço, com mais repercussão. Não, isso é verdade, mas eu queria só relativizar um ponto, né? Porque, assim, a imprensa chinesa a gente tem que saber ler nas entrelinhas, né? Então você tem que ver, quer dizer, o que está na manchete, o que está como notícia secundária, terciária, etc. e tal, né? O que realmente foi importante foi a cúpula China-CELAC. E é por isso que eu ia voltar muito frustrado dessa viagem se eu não pudesse ter entrado no centro de convenções onde se fez a cúpula China-CELAC. Então, na verdade, havia 4 estadistas na cúpula. O presidente Lula, o presidente Gustavo Petro, o presidente Gabriel Boric e a presidenta Dilma Rousseff. Importante que as pessoas saibam que a Dilma é tratada como chefe de Estado na China. Ela tem esse status presidencial. E isso é um tapa na cara de toda essa ignorância brasileira. Mas o foco central da imprensa chinesa no dia 14, que foi o dia seguinte à cúpula China-CELAC, a visita presidencial, foi a cúpula. Foi a nova etapa da relação China-América Latina e Caribe. O Brasil, obviamente, é o país mais importante. O Brasil, obviamente, mandou uma delegação de peso, foi muito bem recebida. Eu fui ao Grande Palácio do Povo, né, que é uma coisa magnífica, aquela coisa maravilhosa, aquela cerimônia das criancinhas cantando e tal. Então, realmente, assim, do ponto de vista jornalístico, foi uma realização. Mas a gente também tem que ser realista, porque olha, já houve visita de Estado do presidente Lula à China, já houve visita de Estado do presidente Xi ao Brasil, já houve, por exemplo, essa decisão das sinergias, dos projetos de investimento, né? Obviamente, anúncios de investimento, coisas que vão ser aceleradas, mas o ponto alto do dia 13 foi a cúpula China-CELAC. Né? A América Latina não se resume ao Brasil, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar cada vez mais. Né? E você acha que foi mal coberta a cúpula? Eu acho que ela foi. Eu acho que da nossa parte foi bem coberta, né? Porque, inclusive. Não estou falando de nós. Você fez Não, sim, mas olha só, porque eu queria perguntar a minha pergunta para o presidente Lula, e que eu consegui encaixar, representando 3 veículos, era sobre a importância da Declaração de Pequim, que é uma carta muito importante sobre a nova etapa da relação China-América Latina, né? Agora, o fato da cúpula ter sido mal coberta por outros setores da imprensa brasileira, isso não é falha da imprensa. Isso é falha, na verdade, da organização. Porque alguns jornalistas tiveram que cobrir do hotel e não tinha transmissão. Aí o que fez a EBC? A EBC transmitiu o Lula. Não transmitiu nem a Dilma, né, falando. Mas teve a fala do Petro, teve a fala do Boric, teve a fala do Xi Jinping, né? Parece que transmitiram a do Xi também. Me disseram que a do Xi foi transmitida. Mas eu não pude acompanhar, porque como eu estava lá vendo presencialmente, né? Então você não pode culpar também, por exemplo, os veículos que estavam lá, que viajaram para cobrir a cúpula e que não ganharam credencial, né, por terem feito uma cobertura menos focada. Isso foi uma falha da organização. Léo, eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, só uma pergunta. Ontem, um jornalista americano da Bloomberg perguntou se o Brasil não
se o governo não temia a retaliação dos Estados Unidos. Você está falando da declaração de Pequim, é de fato muito importante, porque ela ela pode ser um marco, como foi o consenso de Washington, né? Isso lá atrás. Então, eu pergunto o seguinte: você acha que o Brasil... como é que você vê, você como jornalista, inclusive com as conversas que você teve, se o Brasil pode ter algum tipo de problema com os Estados Unidos por conta disso, justamente porque foi um passo importante historicamente, né? Eu não acho que o Brasil vai ser retaliado pelos Estados Unidos por conta disso, não. Na verdade, eu sinto o presidente Lula, eu senti o presidente Lula bastante confiante, sabe, na relação dele com os Estados Unidos, inclusive, muito ciente do que é a posição do Brasil no mundo hoje, e não acho que isso vá ser motivo, não. Obviamente, quer dizer, o que ficou como mensagem dessa viagem, e aí eu vejo uma divergência no governo, né? Por exemplo, o Fernando Haddad deu uma entrevista outro dia dizendo: não, o Brasil não vai escolher entre China e Estados Unidos, aquela coisa toda. Eu entendo a posição do Haddad, porque obviamente ele é um ministro da Fazenda, que dialoga com o secretário do Tesouro, que tem uma relação forte com os Estados Unidos, etc. e tal, né? E obviamente ele não vai queimar as pontes com os Estados Unidos. Mas a cúpula foi uma afirmação do presidente Lula de que o Brasil é um país do sul global. E outra coisa que eu acho que é muito importante, a pessoa que mais chamou a atenção lá, que não é uma pessoa de viajar a esse tipo de evento, é o Gabriel Galípolo, né? O que estava fazendo o que fazia o Gabriel Galípolo na China? Essa era a grande questão. O Gabriel Galípolo estava negociando, aliás, fez um acordo com o Bank of China, e o Bank of China vai comprar títulos da dívida brasileira. Isso é uma mudança importante, né? Porque sabe qual que é a taxa de juros na China, né? A taxa de juros na China é 2% ao ano. E a taxa de câmbio é fixa. Se a China começar a comprar títulos brasileiros a 5% ao ano, 6% ao ano, eles vão triplicar o ganho e a rolagem da dívida interna brasileira vai ficar muito mais barata. O Galípolo falou que estava em período de silêncio, que não podia falar, aquela coisa toda, aquela coisa de presidente do Banco Central. Ele é um cara muito simpático, né? Ele é um cara realmente assim... aquele cara que você fala, pô, esse cara deve ser um bom amigo, um cara engraçado, tal, mas ele foi ensaboado. Mas eu acho que o acordo mais importante foi o do Gabriel Galípolo com o Bank of China. Porque tudo bem, a China vai financiar portos, estradas, ferrovias, hidrovias, tal, blá, blá, isso a gente já sabe. Mas comprar a dívida interna brasileira é uma coisa diferente. Né? Aliás, foi o que disse ontem aqui no Boa Noite o Elias Jabbour. Ele bateu nessa tecla o programa todo, ontem. A China sabe que os juros brasileiros são os negócios da China, né? É o verdadeiro pato. Convenhamos, eles remuneram lá o yuan 2% ao ano, aqui eles vão remunerar em termos reais a 9% ao ano. É uma barbada, né? Então nós vamos mudar de senhorio. O nosso senhorio não são os rentistas da Faria Lima, vai ser a China. Exatamente. Olha só, Léo, tem algumas perguntas aqui. Primeiro, Dilma Xavier, ela tinha pedido justamente para perguntar isso do Galípolo na China, porque a única coisa que Galípolo tinha dito é que ele ia discutir vários temas, né? Assim, ele usou essa expressão. A Cristiane Jatene está pedindo para você falar da resposta do presidente Lula sobre Gaza, que você falou da pergunta, mas não falou da resposta. A Elizabeth Coutinho fala assim: eu fiquei emocionada com o vídeo do ministro da Saúde mostrando os projetos de investimento de biotecnologia, vacinas e etc. A Eliana Rocha fala: Atush furando a bolha, viva 247. O Hamilton está falando Prêmio Best, Joaquim em terceiro. Joaquim está em terceiro, Joaquim é tímido. Vamos botar no IBEST. Vamos botar no IBEST. E o Atush em sexto, ele está falando aqui. A Ana Tchê fala assim: além da questão da fofoca de mau gosto contra a Janja, urge que a comunicação do governo desminta a questão do roubo dos aposentados. É assustador. Creem que o roubo foi no governo Lula e o PIG está bancando isso. O nosso querido Salvio Cotter, fala: live constelação total, boa noite, queridagem. E o Dom Sebastião fala assim: Tereza, a fofoca manchou o sucesso da viagem, porque de fato só se fala dessa história da fofoca lá em relação à Janja. E ele diz aqui que ficou assustado, ele ouviu a vinheta do painel, ele já achou que fosse plantão da prisão do Bolsonaro. Ainda não. Ainda não. Você sabe que tem uma fake news circulando, né, que a Janja levou 200 malas de dinheiro para a China, via Rússia, né?
dinheiro roubado do INSS. Né? Aí não quer que fale em regulação de TikTok e de outras redes. Isso está circulando. Leonardo, conta para nós Mas qual só foi a para pegar um repercussão. ponto, né? Essa fake news do TikTok foi da Globo, mas tudo bem, mas deixa lá. Vamos só para. Não podemos perder isso de consideração. Diga lá, diga, Miola. Não, tu pegasse em cheio o recuo do Trump em relação às tarifas. Como é que foi a repercussão na China? Isso foi muito interessante, olha só, porque realmente havia toda a expectativa, né, de que a China não procuraria o Trump. Então, não se sabe, isso não ficou claro, né, como que se iniciaram as negociações lá em Genebra. Se foram os Estados Unidos que ligaram para a China ou se foi a China que ligou para os Estados Unidos. Quando começou, e a China sempre falava, só vai haver negociações na base do respeito mútuo, etc. e tal. Essas tarifas, Miola, elas estão fazendo um dano muito maior aos Estados Unidos que a China. Eu não sei se você chegou a ver os dados de abril, as exportações da China em abril cresceram depois do tarifaço. Né? E as cadeias de produção nos Estados Unidos foram completamente desarticuladas. Né? Tudo que se compra nos Estados Unidos, de alguma maneira, é feito na China. Né? Bom, aí o que aconteceu? Aí houve lá esse encontro em Genebra. No primeiro dia, circulou uma informação de que a corda ia estourar, de que os negociadores chineses iam voltar, mas tem a famosa história da paciência chinesa, né? Eles ficam lá, a paciência chinesa é botar o popozão na cadeira e esperar 120 anos até o interlocutor levantar na frente, né? E aí parece que os americanos tiram essas tarifas aí, de fato voltou para 10%, né? No fundo é o seguinte, o Trump pode até cantar vitória. Agora, a China é muito elegante também. Se você olhar na imprensa chinesa, eles começam assim, olha, as manchetes. Teve uma manchete do China Daily que foi: China e Estados Unidos concordam em desescalar na guerra comercial. Eles não estão dizendo que os Estados Unidos recuaram, nem que a China recuou. Eles colocam como um acordo comum e botando a China na frente. A comunicação chinesa, gente, ela é muito sofisticada. Né? Ela é muito sofisticada. Ela é quase que uma comunicação diplomática na imprensa. Então é muito interessante você ver tudo isso acontecendo presencialmente. E isso aconteceu, na verdade, eu fiquei muito feliz porque isso aconteceu no dia do meu aniversário. Né? Meu aniversário foi dia 12 de maio e foi o dia em que houve o fim, entre aspas, o fim da guerra comercial. Então, assim, falei, pô, foi um bom augúrio, vamos dizer assim, né? Foi muito legal. Ô, Léo, você acha que essas viagens, Rússia e China, elas são um ponto de virada na política externa brasileira? Que elas são, digamos assim, uma espécie de momento em que o presidente Lula toma conta da sua agenda internacional, mesmo a despeito das resistências internas que possam haver a isso? Olha, eu não diria que é um ponto... Na verdade, é o seguinte, eu acompanhei muito, Mário, o início da política externa do presidente Lula no primeiro mandato, né? Com o Celso Amorim. Né? O Celso Amorim, ele é um grande amigo do 247, todo mundo sabe disso. Ele veio aqui várias vezes, quando o Lula estava preso, veio depois... Encontrei o Celso, foi muito bom ver o Celso Amorim lá na China também. O Celso Amorim, ele sempre apanha da imprensa corporativa, porque ele carrega, vamos dizer assim, o espírito da Conferência de Bandung, que é exatamente, quer dizer, dos países não alinhados. Ele era chamado de barbudinho do Itamaraty, de terceiro mundista, né, de maneira pejorativa. A Tereza sabe bem disso, né, de como essas pessoas eram atacadas no passado. Quando começou o primeiro governo Lula, se falava na cooperação Sul-Sul. Não existia a expressão Sul Global. O Sul Global surgiu de uns 10 anos para cá. Né? Então, e surgiu a partir da China essa expressão Sul Global. Falava-se Sul-Sul. Né? E o Celso Amorim também falava, obviamente, da política externa ativa e altiva, que foi celebrizada naquela frase do Chico Buarque, que é: não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia. Então, o Celso Amorim realmente é um cara que tem esse sonho, né, vamos dizer assim, da ascensão dos povos oprimidos do mundo. Então, no fundo, a afinidade do Celso Amorim com Lula vem muito disso. Os dois são, na verdade, representantes
do Sul global. Então, essa sempre foi a política externa do Brasil sob o comando do Lula. Agora, houve momentos em que o Lula teve que recuar, né? Por exemplo, no início do governo Biden, né, e houve um papel importante do governo Biden na eleição do presidente Lula, não que o Biden influenciou a eleição, mas no sentido de que os Estados Unidos não validaram a tentativa de golpe de Estado bolsonarista. Então é aquela coisa, né? Por exemplo, eu acho que o próprio tema da Venezuela, que é um tema que te preocupa muito, é um tema que está relacionado a esses compromissos, né? Que a gente tem que entender também. Mas a política externa do governo Lula, ela sempre foi essa. Ela pode ter ficado mais explícita agora, né? Então agora, nesse momento de decadência do império, de ascensão da nova potência que é a China, né? Obviamente a gente está percebendo o Lula com mais liberdade para afirmar o que ele sempre defendeu. Ele sempre foi sul global, ele sempre foi Bandung, né? Ele sempre foi ativo e altivo. Esse é o presidente Lula, na minha opinião. Agora, se ele teme retaliações dos Estados Unidos, não creio. Eu acho que o presidente Lula está jogando para a história, cara. Ele não está jogando assim, sabe? Tipo, vamos me espionar, vamos me golpear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O cara, quando está com 81 anos de idade, depois de 580 dias de cadeia, eu acho que ele pensa de uma maneira diferente. O Lula até comentou, né, ontem, ele quando falando de retaliação, ele disse, olha, os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, tiveram um superávit na balança comercial com o Brasil de 410 bilhões, sem contar os serviços. Então, ele já lembrou, falou, olha, nós temos uma diretriz, hoje estamos aqui valorizando esse encontro aqui da China, a parceria com a China, mas também não vamos dar as costas para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não vão retaliar um país com o qual tem um superávit dessa ordem, né? O Brasil compra muito mais dos Estados Unidos, mais de 400 bilhões de dólares, né? Foi o que ele disse. O Lula lembrou isso na coletiva também. Ele fez essa lembrança. Ele fez essa lembrança que foi muito legal. Outra coisa para destacar para vocês, assim, que diz, olha, como o 247 é reconhecido na China. A gente é considerado aqui o veículo mais, não diria mais importante, mas talvez, olha, pode ser talvez o veículo mais importante do Brasil, o veículo mais sério, né, na cobertura dos temas Brasil-China. Muito bem. Não, o pessoal está lembrando aqui que o Lula tem 79 anos, viu? Ele vai. Eu falei 81, é porque ele vai disputar com 81, então, né? Ele vai Agora, disputar. o que chamou atenção também, o que chamou também a atenção aqui no Brasil e do Trump foi a questão do acordo do Galípolo com a China, né, com os seus colegas chineses, a respeito do comércio utilizando moedas locais. O pessoal do Trump comentou e não gostou, viu, Léo? Eles estão preocupados com essa história do dólar ficar de fora Então, eu posso dar mais um furo de reportagem? Opa. É o seguinte, então, olha só, eu estou na cidade de Xangai, né? Eu saí de Pequim. Aliás, eu fiz uma viagem maravilhosa de trem-bala de Pequim para Xangai ontem à tarde. Eu já estou sabendo me virar bem aqui na China, sabe? Eu estou usando muito o WeChat. O WeChat, mas tem um super app, que é o Alipay. O Alipay tem um mecanismo de pagamento, mas ele também tem dentro dele compra de passagem de trem, compra de corrida de carro. Aqui não é Uber, né? É Didi que chama. Você faz tudo com o mesmo aplicativo, né? Então eu vim para Xangai, a viagem foi muito agradável, de trem-bala, peguei o táxi, cheguei aqui no hotel. Posso mostrar aqui a vista do hotel para vocês, só para vocês verem que realmente é muito legal aqui a vista da janela. E a noite é impressionante, né? A noite é uma coisa assim espetacular. Vocês verem aqui como é a cidade de Xangai. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é o tal do comunismo, né? Então, e a noite. Olha só. O que é que um país que não gasta dinheiro invadindo outros consegue fazer, né? Impressionante. Não, e à noite, e eu estou pertinho daqui. Aquela torre aqui, ó, vocês conseguem ver? Mas cadê a torre de televisão? Eu já tive aí, já subi naquela torre. Ah, lá a torre, ó. Me roubaram minha máquina fotográfica com 1000 fotos da China nesse restaurante dessa torre aí. Você sabe que engraçado que quando eu cheguei, eu não sabia. Mas Xangai é linda, Xangai é linda. Quando eu cheguei, eu não sabia que eu tinha vista para essa torre.
E aí eu fui andar atrás da torre e na hora que eu cheguei perto apagaram as luzes, porque as luzes da torre só ficam acesas até 11 da noite, né? Então agora à noite eu já sei que eu posso curtir a vista da torre aqui do próprio quarto. Léo, mas qual que era me deu saudade. Mas eu queria responder uma pergunta importante. Sim, eu ia falar que eu ia dar um furo de reportagem, porque o Florestan falou um negócio de moeda local, né? Eu encontrei a Tarciana, presidenta do Banco do Brasil, que, aliás, é uma figura maravilhosa, simpaticíssima. Que mulher maravilhosa, que pessoa legal, né? E ela me apresentou as pessoas do Banco do Brasil em Xangai. E eu vou visitar o Banco do Brasil em Xangai. E para mim vai ser uma alegria. Vai visitar a Dilma em Xangai? Pois é. Pois é. Vai, claro que você vai. Pois é. Não, mas eu tenho uma coisa tão linda para falar da Dilma, posso falar, se você me permite? Que é o seguinte: no dia 12 de maio, né, a primeira pessoa que me ligou para parabenizar foi a Dilma. Foi assim. E ela estava em Pequim, né? Ela estava lá em Pequim, e aí eu fui lá e encontrei com ela lá em Pequim. Mas eu tenho os presentes para entregar para ela. Ela está com uma agenda muito lotada, mas eu não posso deixar de entregar os presentes que eu tenho para ela. Quem mandou? Posso perguntar? Pode. Não, eu vou entregar 2 livros de poesia de uma grande poetisa brasileira que é a Dora Encontre. Então, e vou aproveitar, tomar um cafezinho e tal, aquela coisa toda, né? O Olímpio está com ela, né? O Olímpio está em Xangai com ela, né? Não. O Olímpio estava lá, mas o Olímpio agora ele trabalha numa empresa, numa montadora chinesa, que é a GAC. É? Ele largou a Dilma? Não é que ele largou a Dilma, ele recebeu um convite. Estou tentando compartilhar uma coisa, não está indo. Vê se você consegue aí, Sara, puxar o que eu botei na tela para compartilhar. Isso aí, ó. Isso aí foi no dia 12, ela estava lá em Pequim, e aí ela me chamou para tomar um cafezinho, dar uma proseada, né? Bater um dedo de prosa aí. Vou tirar aqui, volta aqui para a gente, aqui, porque fica muito pequenininho o corte. Aí o que aconteceu? Tinha que fazer até as memórias, né? Memórias de viagem. Aí eu encontrei o Olímpio, cara, e o Olímpio está trabalhando numa montadora chinesa, que é a Guangzhou. Explica que o Olímpio, para quem não conhece, é um colega nosso, antigo, aqui de Brasília, que é assessor de imprensa da Dilma. Estava lá, agora estou sabendo que largou, né? Que largou não, passou-se para outro emprego, né? Eu queria, inclusive, pedir até para... A gente pode explorar aqui um pouquinho do tempo de vocês aqui, porque está tão legal. Não, Léo, agora o boa noite é seu. Vamos até o fim. Bom. Mas o café da manhã já abriu. O cafezinho vai esperar um pouco agora. Tem pergunta que abriu, mas não fechou ainda, né, Florestan? Ainda não fechou, né? Ainda eu faço uma proposta. A gente vai até o finzinho com o Atushi e antes de encerrar, exibe aquele filme, aquele videozinho que me fez chorar hoje, o vídeo da passagem do Mujica pelas ruas de Montevidéu, né? Vamos botar, mas eu quero dar o furo primeiro. O furo é o seguinte: bom, por que eu estou muito feliz em visitar o Banco do Brasil? Porque eu fui menor auxiliar de serviços gerais, o famoso menor do banco, né? E hoje os menores estão no poder. Então eu vou visitar lá o banco. E uma coisa que eu soube é que o Banco do Brasil fez um acordo com o Bank of China. E o Banco do Brasil vai, na verdade, o Banco do Brasil vai emprestar para as empresas brasileiras na China em moeda chinesa. Então, o Banco do Brasil em breve vai anunciar que vai estar... Isso não foi anunciado ainda. Não sei se eu podia dar o furo, mas já dei. Né? Então, o Banco do Brasil em breve vai estar emprestando a taxa de juros de 3% ao ano, 4% ao ano, 5% ao ano, mas a empresa tem que ser empresa brasileira estabelecida aqui na China, né? Esse vídeo que a Sara vai mostrar vai ser muito interessante. É da empresa onde o Olímpio está trabalhando, que é a GAC. Né? E aí a gente ia gravar o vídeo com o Alex, que é o presidente da GAC. Ele falou, não, espera. Vamos abrir a porta. Eu falei, mas tudo bem, pode ser com carro de porta fechado. Aí ele falou, não, às vezes uma porta não é apenas uma porta. Aí eu lembrei daquela frase do Freud, né? Às vezes um cachimbo não é apenas um cachimbo. Então, roda o vídeo aí que é interessante, esse vídeo do Guilherme Paladino, com o Alex, que é o presidente da GAC, que é o patrão colega do nosso querido Olímpio. Eu sou o Guilherme Paladino, repórter do Brasil 247. Hoje estamos aqui em Pequim, ao lado de Alex Zhou, ele que é CEO da GAC,
no Brasil, uma empresa de automóveis que está chegando no Brasil com muita força. I want to know what are your plans for your brand in Brazil for the next months or the next year? When do you plan to arrive in our country, which is already dominated by Chinese vehicles? Okay, so as to your question, I want to share the story of GSC in 3 stages of our plan: the short term, mid term, and the long term. Okay, in short term, as you mentioned, in next week, we are planning to launch the brand in Brazil. We are going to launch 5 models in the launch event, and we are going to announce some key information about the long term of this brand, GSC brand in Brazil. So in the mid term, we hope that we can start the local production as soon as possible, and also to develop the e-nano product, Flex, hybrid Flex product for Brazil. And also we hope that we can work with the local partners to create solid foundation for a long term of development. For example, we are going to have some cooperation between, maybe you already know that last year we already signed the contract, the cooperation agreement with 3 universities. Yes. And the next month, we are going to sign another agreement or cooperation agreement with Inmetro, which is following all the process of R&D, research and design process in GSC. So in the mid-term, GSC will get into Brazil market, start the local production, start the local design and research. We're going to have a R&D center in Brazil, and to start the cooperation with some local partners in company or in the government. So for the long term, we hope that the GSC brand in Brazil can build a full ecosystem. Why full ecosystem? Because in China, GSC is not only producing cars, we also have mining, from money to the battery. So for example, these EV cars, in the battery, we have mining, we have designed the battery, the technology, we produce the battery, we produce the charge box, and in the future, the recycling of the battery. We have a full ecosystem as to the new electric vehicles. And also we have a very good IC in the combustion cars, which also we have a very very competitive HEV and PHEV products. So in the long term, we hope GSC can also realize and build the full ecosystem in Brazil, like what we do in China. That's excellent. And I know that today you also been with the president of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. And how was your talk with him? Do you have any opinions on the discussions you made with him? First, I need to say thank you that GSC today, we had a very fruitful conversation with President Lula. During the communication, we get a very direct answers and the introduction from Mr. President Lula about the strategy of the GSC of the country, of Brazil country. We find that the strategy, the mid and long term of a GSC strategy for Brazil market is exactly following the strategy of Brazil market, Brazil country. Brazil is a very beautiful country, which is looking for a sustainable development in automotive industry, and also try to lead as a pioneer in some industry, but GSC also wants to be that. So during the conversation, we think that GSC will be a Brazilian company. So this is a very nice conversation with the president. Yes. That's awesome. Yeah. Thank you so much for having us today. Tem furo. Não, que é o seguinte, mais um furo de reportagem, que isso não foi dito nessa entrevista, e depois, na minha apuração, eu sei onde vai ser a fábrica da GAC. A GAC, para vocês terem ideia, a GAC produz na China 2,5 milhões de automóveis por ano. É o tamanho do mercado brasileiro, né? É uma empresa gigantesca nessa cidade de Guangzhou, né? Que é Guangzhou Auto Company, né? A fábrica brasileira vai ser no estado de Goiás. Goiás já tem a fábrica da Hyundai em Anápolis, não sei se vai ser Anápolis ainda, mas vai ser no estado de Goiás, que é um bom centro logístico de distribuição.
E o anúncio oficial vai ser feito no dia 23 de maio. Então a gente aqui já está furando. O Olímpio Cruz também queria fazer esse anúncio no dia 23 de maio. A gente está sendo rebelde aqui, quer dizer, nessa live do Boa Noite 247. E ela tem uma estratégia muito interessante, Florestan, que é a seguinte: ela está chegando de uma maneira muito sólida ao Brasil. Ela está chegando em parceria com 3 universidades federais, com a Unicamp, com a Universidade Federal de São Carlos e com a Universidade Federal de Santa Maria, para desenvolvimento de tecnologia local, com muito conteúdo local, com muita produção local. Então, eu acho que essa marca aí rapidamente vai se tornar muito conhecida do público brasileiro. Muito interessante isso. Eles vão passar, então, a tecnologia para os brasileiros, é isso? Você já pensou, Florestan, você dirigindo, parar o carro e abrir a porta para a Tereza sair assim do banco de trás? Fala, Mário. Tereza. Diga. Não, a escolha de Goiás é uma questão geográfica de distribuição, porque as universidades São Paulo e Rio Grande do Sul, 2 São Paulo e Rio Grande do longe, Sul. né? Eu acho essa que é uma sinergia da universidade com a produção. Eu acho que é geográfica a distribuição e também porque tem aquele plano, o Brasil tem um plano para o setor automotivo, né? Para estimular, na verdade, a desconcentração. Então, por exemplo, você tem a fábrica, a Stellantis hoje, a principal fábrica é em Pernambuco. Você tem a BYD, que foi para a Bahia. A GAC está indo para Goiás. Eu acho que a indústria automobilística, você tem alguns. Você tem a Great Wall Motors chinesa, que está em São Paulo. A Toyota em São Paulo também, mas eu acho que existe uma... Não é mais guerra fiscal, né? Que isso não tem mais, né? Eu acho que tem um pouco de guerra fiscal, sim. Eu acho que tem um pouco do regime automotivo, viu, Tereza? Mas aí eu não tenho informação precisa. Eu acho só porque vai pôr empada lá na azeitona lá na empada do Caiado, né? O Caiado, já pensou o Caiado, né? O Caiado ganhar uma fábrica da China assim? Esse aí é sortudo, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Mas o Olímpio está trabalhando nessa grande empresa, ganhando bem pra caramba, tá? Não, isso eu não sei, Tereza. Eu não sei qual é o salário. Deve estar, claro, ele merece. Vou escrever para ele. Vou pedir um emprego na GAC. Léo, não tem a questão da política não entrou, claro, nessa escolha, né? Porque o Caiado deve ser o adversário do Lula na eleição agora, em 2020. Não, mas olha só, o presidente Lula ele não está, sinceramente, preocupado se a fábrica vai para Goiás, se não vai para Goiás. Ele é presidente do Brasil, né? Não, o que eu acho interessante, como o Lula governa, né? Não estou dizendo que deveria ser diferente, mas é claro que haverá, claro, exploração política por quem é governador de Goiás. Como disse a Tereza, está colocando azeitona na empada do Caiado. Né? Estrategicamente, Goiás é bom, viu, Joaquim? Você pensar, você chega ali para Bolívia, Paraguai, você pode chegar mais rápido para Colômbia, ou seja, não sei. E vai ter também o trem que vai atravessar do Atlântico Pacífico, certamente vai passar para o Goiás, Mato Grosso, né? Não sei se pega Goiás. O trem, a Bioceânica, ela vai sair do sul da Bahia, né? E vai atravessar, eu acho que no Tocantins. Ela atravessa no Tocantins. Mas falando de trem... Viola quer falar, gente. Não, também quero, tá? Por favor, me põe meu nome aí na lista, tá, Sara? Siga, Mário. Vai lá, Mário. Então, vou falar. É o seguinte, a transoceânica, a Dilma revelou hoje que o Xi Jinping declarou que vai fazer a transoceânica, a ferrovia transoceânica, de uma maneira que parecia inédita, essa declaração do Xi Jinping, esse compromisso pessoal dele. Foi dessa maneira que nós noticiamos. Você acha mesmo que agora sai? Eu acho, Mário, sabe por quê? A Dilma, inclusive, falou assim, olha, quando o presidente Xi fala que vai fazer, vai fazer. É porque hoje a ferrovia bioceânica ela interessa muito... Vem cá, Léo, foi assinado um acordo específico para a bioceânica? Na verdade, assim, quer dizer, são 20 acordos assinados, e eu não tenho aqui de cabeça quais foram os 20, mas a Simone Tebet, que estava lá com quem eu falei, ela está muito confiante em relação a isso. Ela estava lá com o seu secretário executivo, né? Então, eu acho que vai sair. Deve estar num capítulo específico sobre o tema dos projetos do PAC, transporte.
etc. e tal. A gente tem que olhar no detalhe. Mas, e aí a Dilma falou, olha, quando o presidente Xi fala que vai sair, é porque vai objetivamente sair. E por que eu acho que dessa vez tem uma chance grande? Porque esse projeto interessa muito à China, né? Se vocês olharem o mapa, eu até vou botar aqui um tweet que eu coloquei, vou passar para a Sara compartilhar, que é até engraçado. Esse tweet aqui, Sara, mas vê se você consegue postar. Se vocês olharem o mapa da América do Sul e as distâncias para a China, aumenta muito, reduz muito a distância logística, né? Então, o que acontece? Quer dizer, os Estados Unidos estão tentando tomar o canal do Panamá à força, né? Estão tentando tomar o canal do Panamá à força, e essa é uma rota alternativa ao canal do Panamá. Você para pensar o seguinte, como é que é a viagem da soja do Paraná à China? Inclusive do Paraguai, que o Paraguai tem uma grande produção de soja dos chamados brasiguaios. Ela desce pelo Paraná, ela vai até o porto de Paranaguá, que hoje é o principal porto de escoamento da soja brasileira, né? Tenta abrir o tweet da Veja, Sara, que mostra aí a foto da Dilma com o Márcio Postman. É importante. E aí mostra aí. Então, olha aqui, ó. Aqui, esse é eu até tirei um sarro da Veja, porque a Veja está dizendo que o Postman e a Dilma botaram o mapa de cabeça para baixo. Aí eu escrevi, gente, a Terra é redonda. A Terra não tem nem topo nem embaixo. A Terra é redonda, você pode botar o mapa de qualquer jeito, né? Mas então, se vocês olharem aqui o Brasil no centro, o Brasil está aqui, né? Põe aí o cursor para mostrar como é que seria a viagem do Paraná até a China. Ele tem que contornar ali, na verdade, Sara, ele tem que passar, ele teria que passar debaixo do Uruguai e da Argentina para viajar para a China. Na rota bioceânica, ele vai direto. Aí você pega a soja do Maranhão. A soja do Maranhão ela tem que passar aqui na América Central, atravessando o canal do Panamá, né? Que vai ser muito mais complicado. A ferrovia bioceânica ela vai ser muito boa para o Brasil, vai ser muito boa para a Argentina, vai ser muito boa para o Paraguai, né? Vai ser boa para a Bolívia, para todos esses países. Então, eu acho que a China vai fazer pensando na sua segurança alimentar, na redução de custos. A China claramente está interessada em ampliar as exportações de soja brasileira e reduzir dos Estados Unidos, né? Já está fazendo isso, né? Aliás, por isso que eu digo que o pessoal do agro tinha que agradecer o presidente Lula de manhã, de tarde e de noite, né? E ainda vão ganhar uma ferrovia bioceânica da China, né? Então é isso, viu, Tereza? No fundo, assim, quer dizer, é uma rota muito mais curta que a do Atlântico, por baixo, né, da América do Sul, e também é uma rota muito mais curta que a do Atlântico, por cima por dentro da América Central, passando pelo Panamá. Né? Exatamente. Então, e qual é a redução de tempo, Leonardo? Qual é a redução de tempo do percurso com a bioceânica? Cara, isso está nas matérias, eu não tenho essa informação, mas é muito grande. E aí você tem uma redução de custo logístico brutal. Né? Aliás, o Lula falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, estava lá, conheci a presidenta da Embrapa também. Ele falou: o Brasil é um país maravilhoso, o Brasil é o único país do mundo que tem 2 safras. O Joaquim, que é produtor rural, ele sabe disso, né? Você planta, e todos os países do mundo têm 1 safra, o Brasil tem 2. Ele diz que tem algumas culturas que estão caminhando para 3 safras no ano. Ele falou assim, por exemplo, que no Vale do São Francisco, pelas condições do clima, você tem 3 safras de uva por ano, né? E a China já está comprando uva brasileira. Quem estava muito feliz também era o Fávaro, né? O ministro da Agricultura. Ele falou assim: olha, foi a maior abertura de mercados para o agro brasileiro de todos os tempos. Nunca houve nada igual, nada parecido. Então, assim, quer dizer, olha, Brasil e China, eles estão unidos pelo destino comum. Isso é uma coisa que está consolidada, gente. Né? Não adianta. E agora, o Lula... eu queria chegar nesse ponto. Esse que é um ponto, né? O Lula chegou num ponto e falou assim: olha, a China fez a revolução para melhorar a vida do povo, etc. e tal. O Brasil ganhou as suas 2 eleições para também melhorar a vida do povo. Vamos tocar agora na questão central, né? Qual que é a grande diferença entre China e Brasil? Né? A China tem estabilidade política, né? A China consegue ter, então, paz e desenvolvimento, como disse o Deng Xiaoping lá atrás. O Brasil vive em crise permanente, porque existe um grande problema no Brasil, que é a mídia brasileira. O maior problema do Brasil é a mídia. A mídia ela é uma produtora de crises artificiais, porque ela é inimiga do desenvolvimento brasileiro.
A mídia brasileira ela serve aos interesses internacionais. Ela quer manter o Brasil atrasado. Ela quer manter o Brasil parado no tempo, né? Outra coisa que eu também queria perguntar para o presidente Lula, que seria a minha pergunta original, se não tivesse sido feito aquele negócio de agrupar 3 veículos de comunicação, eu ia perguntar, ô Lula, pô, tudo bem, né? A China maravilhosa, o Brasil maravilhoso e tal, mas a gente sabe que a China vai ficar. A gente não tem essa segurança em relação ao Brasil. O que o governo pode fazer no campo da ideologia, da educação do povo? O que o governo pode fazer no campo do jornalismo mesmo, dos meios de comunicação? Espero um dia poder travar esse debate com o presidente Lula, porque eu acho que essa é a questão central, né? Toda eleição no Brasil é uma eleição do fim do mundo. Esse é o grande problema. A gente está chegando perto de 2026 e a elite brasileira ela não quer a reeleição do melhor presidente de todos os tempos da história do Brasil. A mídia brasileira quer botar um Javier Milei na presidência do Brasil, para destruir o Brasil. E, aliás, eu queria também destacar um ponto, né, da Carta de Pequim. Na Carta de Pequim tem uma nota de rodapé. Sabe o que é a nota de rodapé? Isso é chocante. Mário, assim, cara, fala para os seus amigos lá, a Argentina não mandou nenhum representante para a cúpula China-CELAC. Essa é a nota de rodapé da Carta de Pequim, um documento histórico do qual a Argentina se ausentou. Incrível. Incrível. Gente, deixa eu... desculpa, Mário. Eu queria ler só aqui os comentários para não acumular muito. A Roseli Gonçalves falou assim, o Léo e Gui arrasando na China, 247, jornalismo top, e muita gente falando do Gui também, né, que o Gui arrasa. O Celso TC, maravilha de cobertura, e sem fofoca, viu? Só apuração aqui. O Arthur Tim, ele fala assim, corrigindo, né? Ele está perguntando, quem foi o empresário nacional que foi junto com o Lula para a China e qual foi o valor do contrato assinado? Qual era a mercadoria? Era agro, era carne, era tecnologia? Foram vários. Foram 200 empresários, né? 200 empresários. Não, o evento... Aliás, eu queria também fazer um registro público aqui da competência do Jorge Viana. Olha, eu vou te falar. Organizar em uma semana um evento... Foram 700 pessoas, né? 700 pessoas, Tereza. 700 pessoas. E olha, eu nunca vi um evento tão bem organizado como esse da Apex, tirando, vamos dizer assim, o cerco aos jornalistas, que é, na minha opinião, totalmente desnecessário. Você não chegou a falar com a Helena? A Helena não foi dessa vez. Tá. Mas a Fernanda Cornius, que estava lá, muito legal. Toda a equipe da Apex, muito bacana. E assim, quer dizer, o que as pessoas não entendem é o seguinte: quando, por exemplo, o Jorge Viana encontra um jornalista brasileiro, ele fica feliz. Né? Quando o governador do Piauí encontra um jornalista brasileiro, ele também fica feliz. Essa coisa de querer confinar os jornalistas ao cercadinho é uma coisa tão demodê, né? Tão ultrapassada, né? Que não faz o menor sentido. Mas a gente teve muita oportunidade de diálogo lá. A cúpula foi um sucesso estrondoso. Né? O hotel é maravilhoso, que é o Hotel San Regis, que é um hotel, aliás, muito, muito, muito perto da... A gente está com tempo, não? Até onde vai o nosso tempo? A gente tem 10 minutos. Léo, eu fui numa coletiva do Jorge Viana esses dias, foi da série sobre China mesmo, né? Uma coletiva que ele deu esses dias. E ele falou que eles fazem 1000 eventos por ano, eventos desse tipo, com empresários, exportadores. É impressionante a capacidade da Apex, né, de mobilização, de organização. Exatamente. 1000 eventos por ano, gente, é muita coisa. É uma média de 4 por dia, em vários lugares do mundo, não é no Brasil. Né? Exatamente. Então, eu vou contar, na verdade, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Olha só. Como é que foi essa viagem como um todo, né? A minha chegada foi no domingo de manhã. Domingo de manhã tinha um briefing na Embaixada do Brasil, para dizer como é que seria a cobertura. Né? A Embaixada do Brasil é belíssima, muito bem localizada, as pessoas de Itamaraty são muito competentes. Aí, logo depois, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista coletiva com o ministro responsável por América Latina no Ministério das Relações Exteriores, que eu fui com o Guilherme Paladino. Eu acho que foi por isso que eu consegui a credencial para a cúpula China-CELAC. Isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira, então, houve a cúpula empresarial, 700 empresários, etc., tudo isso, sucesso total.
A equipe da SECOM tentou organizar ali os chamados quebra-queixo, né, com os ministros, então teve muita oportunidade de entrevista. Gostei muito de encontrar a Marina Silva, conversei muito com ela, né? Eu acho que, até falei isso para a Tereza mais cedo, que a gente tem essa missão de se aproximar mais do Ministério do Meio Ambiente, e foi isso. Então, a segunda foi o dia da cúpula empresarial, com 27 bilhões de investimentos anunciados. Na segunda-feira, eu também tive a agenda paralela do 247. O 247 teve reunião bilateral com o Global Times e o 247 teve reunião bilateral com o China Daily, né? Então, a gente também foi como grupo empresarial. Isso foi importante, né? A gente também não foi lá só para cobrir. Aí chegou o dia 27 não, dia 12, né? Dia 12. Aí no dia 13 foi o dia de manhã da cúpula China-CELAC e à tarde da visita presidencial ao presidente Xi no Grande Palácio do Povo. Dia 14, que foi ontem, então, foi o dia da coletiva do presidente Lula, e aí, missão cumprida, a coisa acabou. Foi muito legal. Quem não assistiu, assista depois a live do Conde, que a coletiva acabou exatamente na hora da live do Conde, eu entrei da live do Conde, ali exatamente do palco, né, onde estava o Lula, foi muito descontraído, que a gente contou toda a história. A live do Conde do dia 14, portanto, né? Aí, 13, de ontem. Do dia 13. Do dia 13, o Leonardo já está no dia 15. Nós estamos no dia 14. Está no futuro. Exatamente. A coletiva do Lula foi no dia 14 de manhã, que era dia 13 à noite. Aí ela acabou 11 horas da noite e eu entrei direto na live do Conde. Aí no dia... Então, como era dia 14, nesse dia eu peguei o trem-bala para a cidade de Xangai. O que a gente tem aqui em Xangai no dia de hoje, né? Eu tenho um almoço que faz parte da nossa agenda bilateral, também com um grupo de comunicação. Eu vou tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho aí que a Tereza já sabe, tomar aquele cafezinho, né, simpático, como sempre. E na sexta-feira a gente também tem um almoço com o nosso parceiro, que é o Guanchá, que é parceiro naquela iniciativa de mídia do Sul Global. Acho que eu vou ter mais tempo livre aqui em Xangai. Eu, inclusive, ontem dei uma saidinha. Recomendo muito a cerveja chinesa, maravilhosa. As cervejas chinesas são muito boas mesmo, né? Senti elas assim mais puras, mais leves. E vou dar uma rodada aqui. E tem a cachaça chinesa, que é forte pra caramba. A cachaça é muito boa também. Então, uma coisinha branca, né? Eu já tive 2 vezes aí, e eles sempre servem aquele negocinho branco, parece uma pinga, né? Uma coisa que não obrigando a gente beber. Eu odeio álcool, tinha que beber aquilo. Mas é gostoso, viu? É gostoso. Ô, Léo, você acha que os chineses têm a expectativa, ainda tem a expectativa de uma entrada formal do Brasil na cinturão e rota? Não tem, e isso não é um problema. Isso é uma pergunta importante, porque isso gera muita confusão, muita discussão. O Brasil é um país grande demais para fazer parte da iniciativa Cinturão e Rota, né? E outra coisa, eu estava lendo os jornais aqui, foi muito importante, Mário, que logo naquela viagem do Lula para a Rússia, o grande destaque aqui da imprensa local foi a relação do presidente Putin com o presidente Xi Jinping, né? E aí eu fui ler as matérias. A China usa, em relação à Rússia, exatamente as mesmas palavras utilizadas em relação ao Brasil, né? Eles usam a palavra sinergias, é a questão das sinergias. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Então, é sinergia entre a Rota da Seda e sinergia entre... Como é que se diz? A iniciativa euroasiática, porque a Rússia também tem o seu plano de investimento, que é a iniciativa euroasiática. Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam disso. A Rússia não faz parte da Rota da Seda, nem pretende fazer, né? Então, o Brasil não faz e não fará parte da Rota da Seda. O Brasil tem as sinergias entre os seus projetos de desenvolvimento e os projetos da China, assim como a Rússia. A Índia também não vai fazer parte da Rota da Seda, porque são 4 grandes países, né? São 4 países grandes demais para se vincularem. Agora, uma coisa é você ter um país pequeno, né? Entrar na Rota da Seda. Ô, Léo, exatamente por que não entra? É porque a China assume o controle da pois eu também não entendo isso. Por que não entra? Primeiro porque a China não é imperialista, né? Esse é um ponto central.
E segundo, também pelo seguinte, quer dizer, porque, olha, os países têm o seu orgulho próprio, né? É muito importante que o Brasil tenha o seu plano de desenvolvimento, que a Rússia tenha o seu próprio plano de desenvolvimento, que a Índia tenha o seu plano de desenvolvimento, né? Então, olha só, o Brasil, logo depois, nos anos 60, ele fez parte de um projeto americano que era a Aliança para o Progresso, né? Então, claramente, o Brasil estava vinculado ao modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos. O modelo que a China propõe para o Sul global não é a liderança da China. A China não nos coloca como líder, como país hegemônico. Então, eu acho que a China... É um erro, gente, assim, dizer que a China ficou desapontada, não gostou. Não, não é verdade. A relação Brasil-China é do mais alto nível, né? E ela vai se aprofundar. Sara, vamos trazer aí os nossos... Então, já posso tomar café da manhã, né, gente? Já está liberado, Léo. Foi ótimo. Eu estou vendo que você está... Teve boa cobertura? Teve Muito ótima excelente. cobertura. Parabéns. Vamos mudar o nome da thumb, viu? Entrevista exclusiva com o Leonardo Atush. Põe assim, direto da China. Atush conta tudo sobre a viagem. Nosso correspondente em Xangai. Tá? Pois é. Não, a gente tem um Paladino. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou como é que chama? O Paladino fica em Pequim, né? Isso, eu sou assessor do Paladino. Põe assim, o assessor do Paladino. Ô, Léo, você volta? Para o Brasil, lógico. Só para me assegurar. Mas olha, eu volto, mas assim, eu volto convencido sobre a superioridade da verdadeira democracia em relação à ditadura da burguesia, né? É um tema que a gente ainda vai debater. A democracia que a gente enxerga nesse grande país, ela é superior à ditadura da burguesia. Eu não queria usar a palavra ditadura do proletariado, não, mas era isso que eu queria deixar como mensagem final. Valeu, um gente. Café agora e aquele de mais tarde também, que você vai tomar com ela. Não, agora é só um pãozinho, né, gente? Pelo amor de Deus, que estou sem comer faz tempo. Tchau, tchau. Parabéns.